O que são penas pecuniárias? As penas pecuniárias, elas são uma espécie de penas restritivas de direito que consiste no pagamento de valor fixado pelo juiz de pagamento à vítima ou a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social com a finalidade de reparação pelo dano causado pela infração penal. Ela pode também ser fixada como condição da suspensão condicional do processo ou na transação penal, isso para os crimes de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, crimes de ameaça, difamação, dentre outros. Como as penas pecuniárias podem beneficiar a população? Elas beneficiam a população a partir do momento em que elas são destinadas às entidades públicas ou privadas, especialmente para essas entidades que têm esse viés todo de assistência à saúde, à educação, à segurança pública, à infância e juventude e que acabam atendendo as comunidades locais. Regulamentação para o uso de penas pecuniárias. Desde o ano de 2007, o Tribunal de Justiça de Sergipe foi um dos pioneiros no Brasil, porque ele já instituía uma vara única e exclusiva em Aracaju, que tinha por objetivo cadastrar as entidades públicas e privadas e firmar convênios justamente para que nós aplicássemos essas penas, transação penal, suspensão condicional do processo, para que nós conseguíssemos fazer já esse trabalho com as comunidades. Hoje, essa vara é a VEMPA, aqui em Aracaju. O CNJ, ele instituiu, então, ele quis uniformizar, ele instituiu o provimento 154 em 2012. Posteriormente, o Tribunal de Justiça, ele também fez o seu provimento e nós, ultimamente, fizemos o provimento 12 de 2019, que foi incorporado à Consolidação Normativa Judicial. Ali, então, nós temos todo o regramento para a utilização desses valores provenientes das prestações pecuniárias, como, por exemplo, ali nós temos os editais, como os editais devem ser expedidos pelas unidades judiciárias, como as entidades que têm interesse, como a documentação que elas devem entregar, os projetos, como esses projetos eles devem vir para o judiciário, né? Toda a documentação, tudo isso é para dar mais transparência, para uniformizar o procedimento e para que nós também tenhamos uma capacidade de fiscalização maior. Abrangência dos editais. Os editais são expedidos pelo juízo da execução da comarca e eles beneficiam sempre aquelas instituições, entidades públicas ou privadas, daquela comarca cuja unidade expediu o edital. Como, por exemplo, em Aracaju, a VEMPA ela expede edital e ela irá verificar quais são as entidades que irão pleitear os recursos, mas serão sempre as unidades da comarca de Aracaju. Fiscalização do judiciário na aplicação dos recursos. O próprio provimento ele prevê a prestação de contas, não é? Uma série de itens que tem que ser fiscalizado. O juiz e o Ministério Público da própria unidade, eles fiscalizam tudo isso. E os próprios órgãos controladores e fiscalizadores fazem toda essa fiscalização, inclusive a corregedoria. Então, sempre se observa durante todo o procedimento administrativo todos os princípios da administração pública, inclusive todos esses valores arrecadados e as entidades beneficiadas, tudo isso vai para o portal da transparência, que fica no site do Tribunal de Justiça, que pode ser acessado por qualquer um da população. Penas pecuniárias destinadas ao combate da Covid-19. Naquela época, o CNJ ele liberou para que os valores das prestações pecuniárias eles fossem utilizados ao combate à Covid-19.
Nós reunimos todos os valores em uma conta única, gerida aqui pela Corregedoria, e ali nós arrecadamos em torno de 7 milhões de reais, e esses valores todos foram destinados para a compra de insumos e equipamentos no combate à Covid. Foram beneficiados cerca de 8 instituições à época, né? E num primeiro momento os recursos propiciaram a aquisição de insumos que fizeram com que muitos pacientes, né, fossem admitidos nos hospitais. Só que aqueles valores e toda aquela iniciativa acabou deixando um grande legado para a população sergipana, porque não foram só insumos. Nós adquirimos também equipamentos duráveis que estão sendo utilizados até hoje, como, por exemplo, o Parque Tecnológico do Hospital Cirurgia, que continua a ser utilizado hoje. Os leitos da atual maternidade de Aracaju, que são provenientes do Hospital de Campanha, que foi erguido no campo do Sergipe e que estão sendo utilizados hoje. Então, isso é uma demonstração de que aqueles valores, eles foram utilizados naquele momento tão importante e continuam a ser utilizados para a população. Valores destinados em 2022. No ano de 2022, nós tivemos 15 editais publicados, o montante distribuído foi de R$ 753 mil aproximadamente, e nós tivemos 18 entidades beneficiadas. Nós temos um regramento próprio, o próprio CNJ ele tem uma resolução e todas as unidades, o Poder Judiciário de uma forma geral, isso é dinheiro público, e nós temos o maior cuidado, tanto que está no portal da transparência e todos os projetos estão aí. E cada vez mais há o incentivo para que esses valores sejam utilizados, porque eles retornam para a população.